suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1, ou primeira carta de João, no capítulo 1. Aí quando você encontrar em reverência a palavra, fique de pé. Só para lhe ajudar, começa de trás para frente. Rapidinho você chega nas cartas de João. 1 João, capítulo 1. Você lê para a gente, do versículo 5 até o versículo 10. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Todos encontraram, meus irmãos? Amém. Amém. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da tua palavra. E que o Senhor nos fale grandemente nessa noite. E que no final das contas, o teu nome, ó Deus, é que vai ser glorificado. Por isso, que teu Santo Espírito nos dê a iluminação necessária dessa noite, para que nós possamos entender a mensagem que vai ser exposta nessa noite. E é assim que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Domingo passado eu falei para os irmãos e eu comecei a expor esse primeiro capítulo da primeira epístola de João, quando nós aprendemos, meus irmãos, que algumas verdades que são imutáveis, que não mudam jamais no cristianismo. Nós vimos, por exemplo, que João chega a dizer, a afirmar que Jesus é 100% Deus, e ele também é 100% homem, e que nós temos o dever de anunciar essa verdade, porque um dia ela nos foi apresentada, e assim como transformou e mudou a nossa vida, nós também temos o dever de anunciar essa verdade para as outras pessoas. Eu disse também, meus irmãos, que infelizmente alguns falsos pregadores, alguns falsos mestres têm excluído tanto Jesus quanto a cruz de Cristo da mensagem, da pregação. Sabe por quê? Porque como é que eu posso dizer que você nasceu para ser cabeça e não cauda, se Jesus era pobre? Como é que eu vou ensinar e pregar a teologia da prosperidade quando Jesus disse, por exemplo, que não tinha aonde reclinar a sua cabeça? E como é que eu vou pregar a mensagem da cruz se alguns por aí dizem que aqueles que aceitam a Jesus Cristo, eles se tornam super crentes? Eles, como os coaches gostam de pregar, eles agora são o puro ouro de Ofir. Eles são top dos tops. Mas infelizmente, meus irmãos, por conta desses falsos pregadores, por conta desses falsos mestres, nós percebemos que o mundanismo, Patrícia, tem entrado na igreja. Infelizmente, por conta desses falsos mestres, desses falsos profetas, Mari, é que eles têm buscado encher as igrejas a qualquer custo, e para isso eles inventam todo tipo de argumento,
eles buscam todo tipo de peripécia, de situação. Aí é quando a gente começa a ver as paredes da igreja sendo pintadas de preto. É quando nós percebemos gente colocando um tonel no lugar de um púlpito. É quando nós percebemos mulheres colocando um véu cobrindo o seu rosto. E novidades como essa vão surgindo. Mas junto com essas novidades, sabe o que é que está entrando também na igreja, meus irmãos? O mundanismo. E para que as suas igrejas cresçam em quantidade de pessoas, de membros, esses falsos mestres, esses falsos pregadores, eles se utilizam de toda sorte de ferramentas. O que importa não é a pregação do evangelho genuíno, o que importa é ver a sua igreja cheia de gente. E consequentemente, quanto mais gente, mais status e mais receita dentro da igreja. Ainda que as pessoas estejam vivendo miseravelmente, mas o que esses falsos mestres querem é isso. E o que nós encontramos, meus irmãos, o apóstolo João falando aqui, é exatamente o combate, o confronto a esse tipo de falso mestre, de falso pregador. Porque a mensagem, meus irmãos, que o apóstolo João pregou e pregava, e a mensagem que nós também pregamos nessa igreja, não é o tipo de mensagem que massageia o ego Daniel e Cleide. Não é o tipo de mensagem que lhe faz flutuar, mas é a mensagem verdadeira que foi ensinada por Jesus Cristo aos seus apóstolos e que eles também ensinaram por onde eles passaram. Porque é esse evangelho que tem o poder de salvação. E não esses outros, que supostamente, essas paredes pretas, os jogos de luzes, o gelo seco, um show gospel ao invés de um louvor congregacional. Desde aquele primeiro século, desde aquele tempo do apóstolo João, ele já estava combatendo esses falsos mestres, esses falsos pregadores. E quando João escreve essa carta, meus irmãos, ele está não apenas combatendo os falsos mestres. João não está apenas combatendo o falso ensino daqueles mestres, mas João está pregando o evangelho genuíno e batelar de mandorinha. O apóstolo João está pregando o evangelho genuíno, aquele evangelho raiz que foi pregado e ensinado por Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Quando o evangelho genuíno, Diego e Vitor, é pregado, ele não envergonha a Deus. Mas quando esse evangelho genuíno é pregado, ele envergonha, sabe quem? A nós. Ele envergonha e constrange a nós. Quando esse evangelho genuíno é pregado, ele exalta sempre o nome de Deus e nunca o homem. Nunca, jamais, ele exalta o homem. Agora, meus irmãos, que mensagem, afinal de contas, era essa que João pregava? Que mensagem é essa que nós também pregamos aqui nessa igreja? Qual é o conteúdo dessa mensagem, senão o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo? E por que nós podemos, então, você pode estar se perguntando agora, por que eu posso confiar, pastor, que esse Evangelho que está sendo pregado é o Evangelho genuíno? O versículo 5 responde isso. João vai dizer que esse Evangelho que ele prega foi dado a ele por Jesus Cristo. O Cristo, o Messias, o Cristo de Deus. Por isso esse Evangelho é digno de confiança. E se esse já não fosse um motivo suficiente, meus irmãos, nós vamos nos lembrar que João disse, e nós vimos isso domingo passado, que João, ele ouviu, João viu e João tocou em Jesus Cristo. Portanto, os ensinamentos que João está trazendo
na sua carta são dignos de confiança, meus irmãos, porque foram passados a ele por Jesus Cristo, também com a inspiração do Espírito Santo. Por isso nós podemos confiar plenamente nesse Evangelho. Mas o que eu queria trazer nesta noite, que verdades são essas que nós encontramos nesse trecho que João está nos dizendo? E que não podem jamais, Rosinaldo e Felipe Marinho, ser excluídos do verdadeiro Evangelho. Em primeiro lugar, meus irmãos, é que o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, ele sempre vai apresentar o caráter perfeito de Deus. Essa é a primeira verdade. É que esse Evangelho genuíno, ele sempre vai constar do caráter perfeito de Deus. E quando nós entendemos por caráter perfeito de Deus, João vai nos apresentar aqui, nesse pequeno relato, 3 qualidades que são inerentes ao ser de Deus. Ele vai dizer, por exemplo, que Deus é santo, que Deus é fiel e que Deus é justo. Agora vamos entender um pouquinho dessas 3 qualidades então que João está dizendo sobre Deus. Primeiro ele está dizendo que Deus é santo. Versículo 5 vai dizer que Deus é luz e nele não habita treva alguma. Quando nós dizemos, meus irmãos, que Deus é luz e nele não habita treva alguma, João está pegando 2 coisas que não se misturam nunca: luz e treva. Aonde existe luz, a treva não chega. Portanto, meus irmãos, dizer que Deus é luz é dizer que nele não habita escuridão, é dizer que em Deus não habita sombra, não habita penumbra, não habita mancha alguma, porque Deus é santo. Mais do que isso, dizer que Deus é santo é dizer que nele não existe nenhuma contaminação do pecado. Dizer que Deus é santo é reconhecer que em Deus não existe impureza, que Deus não pode ser contaminado pelo pecado, que Deus não pode mentir, que Deus não erra, que Deus não falha, que Deus não mente. Dizer que Deus é santo é dizer que Ele é incapaz de cometer tais coisas. Mais do que isso, quando nós dizemos, meus irmãos, que Deus é luz, e quando a presença da luz de Deus se aproxima de você e de mim, então nós percebemos que todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados ficam aparentes diante de Deus. Alguém aqui já deve ter feito o teste. Você vai fazer a pintura de uma casa ou de uma parede. Aí você espera chegar à noite. E aí você vai lá e acende uma luz. Isso que me disse foi um pintor. E é exatamente nesse momento, Francisco, que nós percebemos as imperfeições da parede. Estou errado, Marinho? Não é assim mesmo? Quando você está todo no escuro e aquela parede que foi recém-pintada ou rebocada ou emassada, e você coloca ali uma luz, então você percebe todas as imperfeições daquela parede. Daniel, Rosinaldo, da mesma forma, quando a presença de Deus, quando a luz de Deus se aproxima de você e de mim, então todos os nossos pecados ficam plenamente visíveis diante de Deus. Porque, meus irmãos, quando a luz se aproxima, não existe nada que possa ser escondido. Quando a luz se aproxima, não há nada que possa ficar encoberto, porque a luz tem a capacidade de mostrar todas as coisas. E quando Deus se aproxima de nós, de você e de mim, então parece que os nossos pecados, eles fazem assim, ó. Eles surgem, eles emergem, eles aparecem. É talvez por isso que nós
quando lemos aquele trecho lá do profeta Isaías, quando ele disse que teve a visão de Deus assentado em seu trono, e qual foi a fala de Isaías? Ai de mim, porque eu vi o Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e que habito em meio a um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque na presença de Deus, tudo aquilo que nós queremos esconder, eles vêm à tona, meus irmãos. Mais do que isso, a presença de Deus demonstra sim, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais os nossos pecados ficam aparentes. E quanto mais a luz de Deus brilha perto de você, é mais e mais nós percebemos, vocês e eu também percebemos a gravidade, o quão grave é a consequência do nosso pecado. Portanto, dizer que Deus é luz e que tudo o que está escondido vem à tona diante dele, é reconhecer que Deus é santo. Mas essa foi a primeira qualidade que João falou. O versículo 9 vai apresentar mais duas qualidades, e ele vai dizer que Deus é fiel e que Deus é justo. Falar sobre a fidelidade e sobre a justiça de Deus, dizer que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de nossas injustiças, é reconhecer, meus irmãos, que Deus é fiel e justo, fiel e justo em tudo o que Ele faz. Todas as obras do Senhor são fiéis e são justas. Mas quando nós pensamos na fidelidade de Deus, aí nós podemos confiar, meus irmãos, que se Deus é fiel, Ele é também confiável, Lúcia Ivonete. E sabe por que nós podemos confiar, acreditar que Deus é confiável? Porque como é que Deus se relaciona conosco, meus irmãos? Através das alianças, da aliança que Ele fez com o seu povo. E meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é fiel e o que Ele espera de você e de mim é que nós sejamos obedientes à aliança que Ele fez. Mas essa mesma Bíblia, Patrícia e Rosinaldo, vão dizer que se nós formos infiéis, ainda assim Deus permanecerá fiel. E que a palavra dele nunca vai ser quebrada. Ele nunca vai voltar atrás da promessa que Ele fez. E esse texto está dizendo que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar da nossa injustiça. Ah, meus irmãos, dizer que Deus é fiel é crer que assim como Ele prometeu perdoar os nossos pecados, Ele vai perdoar os nossos pecados, porque Ele não pode voltar atrás da sua promessa. Mas ao mesmo tempo que nós dizemos que Deus é fiel, Ele também é justo. Deus prometeu que perdoaria os nossos pecados. Deus prometeu que purificaria a sua e a minha injustiça. Mas essa mesma palavra de Deus diz, meus irmãos, que o salário do pecado é o quê? A morte. E todos aqueles que pecarem morrerão. Portanto, se por um lado Deus é fiel e diz que vai perdoar os nossos pecados, por outro lado Deus é justo e Ele precisa aplicar a justiça dEle. E como é que nós equalizamos agora essa situação? Deus não podia deixar batidos os nossos pecados. Deus não poderia simplesmente, Marinho, esquecer dos nossos pecados, porque assim Ele estaria sendo injusto. Mas para que Ele aplique a sua justiça, então Ele manda que o seu único Filho, o Senhor Jesus, Ele assuma a forma humana, Ele ande no meio de você, ande no meio do povo que Ele mesmo criou, Ele se entregue naquela cruz do Calvário,
para que a justiça de Deus fosse plenamente aplicada em Jesus. Para poder os nossos pecados serem perdoados, Daniel, Deus precisou executar a justiça dele em Cristo Jesus. E agora sim, os nossos pecados, Francisco, foram perdoados. Porque Deus é fiel, mas Ele também é justo. 3 qualidades, das infinitas qualidades, dos infinitos atributos que Deus tem, João nos apresenta agora. Mas se por um lado, meus irmãos, Deus é perfeito, qual é o nosso estado? Imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de falha, cheios de teimosia, com um coração rebelde e obstinado. E olha, meus irmãos, que contraditório. Se por um lado nós temos um Deus santo, fiel e justo, perfeito, por outro lado, nós temos um povo teimoso, rebelde e obstinado. Quer uma prova disso? Versículo 6 vai dizer: se confessamos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, mentimos, e a verdade não está em nós. Percebam, meus irmãos, que contraditório. E olha que João está levando em consideração que sim, nós podemos pecar e nós vamos pecar. Porque nós somos cheios de defeitos, meus irmãos. Mas há um problema aqui. Porque uma vez que nós dissemos que temos comunhão com Deus, mas nós não cumprimos aquilo que prometemos. E a situação é exatamente essa. A teoria não combina com a prática. Em outras palavras, aquilo que nós falamos, nós não cumprimos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos de nós, e essa é uma triste constatação, muitos de nós diz ter comunhão com Deus, muitos de nós dizemos que temos comunhão com Cristo Jesus, que andamos como Cristo Jesus. Muitos de nós dizemos que conhecemos as leis de Deus, que temos pleno conhecimento da vontade de Deus. Muitos de nós dizemos que temos comunhão com Deus, mas não conseguimos nos dar bem com o nosso irmão, com a nossa irmã. Sabe o que é que João está dizendo, meus irmãos? Que quem pratica tais coisas é o quê? Mentiroso. Portanto, é uma palavra dura essa. Mas se você diz que conhece a Cristo, mas não anda como Cristo andou, se você diz conhecer a palavra e a vontade de Deus, mas você não cumpre a vontade de Deus, se você diz ter comunhão com Deus, mas não consegue ter comunhão com o seu próximo, com o seu irmão, com a sua irmã, João está dizendo, com todas as letras, que você é mentiroso, ou que você é mentirosa. Isso é tão grave, meus irmãos, isso é tão grave. E é por isso que você percebe que tem muita gente que vem para a igreja, faz uma visita, e no próximo culto, vai-se embora, nunca mais volta aqui. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, cadê aquela pessoa que veio uma vez, veio 2 vezes, mas não consegue ter comunhão com os irmãos? Sabe por quê? Porque luz e trevas não se misturam. Você diz ter comunhão com Deus, mas não vive como Deus quer. Você diz que conhece a lei de Deus, mas se nega, rejeita andar conforme a vontade de Deus. Você diz que tem comunhão com Deus, mas não consegue ter comunhão com seu irmão. É por isso que as pessoas vão embora da igreja, sentam nessa cadeira uma vez, para mais nunca. Aí a gente se pergunta, onde é que está o problema? Será que é com o pregador?
Será que a pessoa que está do lado dela é que está com problema? Não. É porque não adianta nós confessarmos com a nossa boca uma coisa e praticarmos outra. É contraditório demais. Isso vai contra a vontade de Deus. Aí nós percebemos, meus irmãos, a diferença daqueles que querem ter compromisso com Deus, daqueles que não vêm para a igreja, por exemplo, quando estão doentes, e muitos hoje estão adoentados, e por isso, e justificaram, inclusive, não puderam vir à igreja. Pastor, eu não posso ir hoje, porque infelizmente hoje eu não amanheci bem, a gripe pegou, e não deu. Para não passar para os outros, a gente fica em casa, se recupera para depois voltar. Outra coisa é você dizer que acredita, que crê em Jesus Cristo, que diz que é crente dentro da igreja, mas lá fora, essas pessoas não têm comunhão com Deus. E mais, essas pessoas estão vivendo em trevas e são mentirosos, conforme a palavra do apóstolo João. Isso é grave, meus irmãos. Essa é a primeira verdade que esse texto nos apresenta e que sempre vai constar no Evangelho. É a contradição entre a perfeição de Deus e o povo dele, que é cheio de defeitos, que é cheio de falhas. Mas há uma segunda verdade nesse texto aqui, meus irmãos, que vai dizer que esse Evangelho de Jesus Cristo, ele é encorajador para você e para mim. Quer ver? Versículo 7 e versículo 9, Elisângela, por favor. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês perceberam a diferença entre o versículo 7 e o versículo 6? O versículo 6 vai dizer que aquele que anda em trevas é mentiroso e a verdade não está nele. Mas afinal de contas, meus irmãos, o que é andar em trevas? É viver em rebeldia a Deus, é viver em oposição a Deus, é viver afrontando a santidade de Deus, é reconhecer que todas as áreas da sua vida estão caminhando no sentido oposto à vontade de Deus, quer seja no seu casamento, quer seja na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida social, e você faz tudo contra a vontade de Deus. Isso é viver em trevas. E a palavra vai dizer que você é mentiroso e a verdade não está em você. Por outro lado, João vai dizer que aquele que anda na luz, ele tem comunhão com Deus. Agora, meus irmãos, o que é andar na luz? É andar conforme a vontade de Deus. Andar na luz é andar cumprindo e obedecendo à vontade de Deus. E quando você e eu andamos na luz, andamos obedecendo a Deus, a sua vontade, o seu decreto, a sua determinação, há aqui dois benefícios, há duas dádivas que nós recebemos todas as vezes que nós andamos na luz. A primeira é que nós temos comunhão com Deus. Veja, meus irmãos, domingo passado eu disse para vocês que para poder termos comunhão com Deus e uns com os outros, nós precisamos ter uma mesma unidade de doutrina, nós precisamos crer na mesma coisa, porque se nós não crermos que Jesus Cristo, por exemplo, é 100% Deus e 100% homem, como é que eu posso crer? Como é que eu posso ter comunhão com alguém que nega que Jesus é Deus? Não tem jeito. Não tem jeito. E aqui o apóstolo João, ele vai ampliando essa comunhão, porque ele vai dizer
que se eu não posso ter comunhão com aquele que não crê que Jesus é Deus, por outro lado, para que eu tenha comunhão com Deus, eu preciso andar na luz. Eu preciso andar satisfazendo a vontade de Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso andar por causa de Deus. Eu preciso viver por Deus, para Deus e com Deus. Aí eu terei comunhão com Ele. Esse é o primeiro benefício, meus irmãos, que nos é dado. Mas há um segundo benefício aqui também. E ele vai dizer que quando nós andamos na luz, além de termos comunhão com Deus, nós também seremos purificados pelo sangue de Jesus. É interessante que quando João está falando isso, meus irmãos, a gente fica pensando, por que João fala tantas vezes sobre ter comunhão com Deus, ou ser purificado pelo sangue de Jesus? É porque naquele momento, o ensino enganoso daquela filosofia grega chamada dualismo, dizia que Deus não poderia habitar em corpo humano, porque o espírito é bom, mas a carne, a matéria é má. Portanto, eles negavam que Jesus, homem, também era Deus. E João está dizendo, olha, aqueles que têm comunhão com Deus, eles são purificados pelo sangue de Jesus. Ele está provando a divindade de Jesus, dizendo que ele também era 100% homem. Porque somente sendo homem, Jesus poderia derramar o seu sangue naquela cruz. E com esse sangue derramado, ele purificaria o nosso pecado. Veja, meus irmãos, que essa carta é muito carregada em teologia. É uma carta que nos traz vários ensinamentos. Mas quando você e eu andamos na luz, pelo menos, dentre tantos, esses dois benefícios são dados a você e a mim, de graça e por graça. O primeiro é termos comunhão com Deus. E o segundo é sermos purificados dos nossos pecados. Perceba que o mesmo Deus que diz que nós somos pecadores, Ele apresenta a solução definitiva para os nossos pecados. Porque uma vez que Ele nos perdoa, Ele também nos purifica do nosso pecado, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Versículo 9, ele vai dizer também, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar da nossa injustiça. Se vocês perceberam, há uma coisa em comum aqui. João está dizendo que se nós andarmos na luz, nós seremos purificados pelo sangue de Jesus. Versículo 9, João vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, então nós seremos o quê? Perdoados dos nossos pecados e seremos purificados da nossa injustiça. No final das contas, o resultado vai ser igualzinho. Mas João está apresentando aqui dois caminhos. Tenha comunhão com Deus. Ande na luz. Confesse os seus pecados a Deus. E você vai obter perdão de pecados e purificação da sua injustiça. Eu espero nessa noite que, se de fato existe algum pecado, aquele pecado escondido, aquele que você sabe, e tem quase como um pecado de estimação, sabe as palavras inspiradas por Jesus, repassadas a João, meus irmãos, é essa: ande na luz, confesse os seus pecados a Deus, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar a sua injustiça. Confesse os seus pecados a Deus, ande conforme a vontade dEle, e você vai obter perdão de pecados. Mas então, meus irmãos, duas verdades nos foram apresentadas nessa noite. É que o Evangelho genuíno, ele apresenta a perfeição de Deus e a nossa vida cheia de defeitos.
Esse mesmo Evangelho, meus irmãos, ele também é encorajador para você e para mim. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, também tem o poder de nos advertir do perigo do pecado. Veja, verso 8, Elisângela, por favor. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Veja o que João está dizendo no versículo 8. Se confessarmos que não temos pecados nenhum. João está dizendo isso, meus irmãos, mais uma vez, lembrando aquela filosofia grega daquele momento que estava sendo ensinada pelos falsos mestres, que o Espírito é bom, portanto, o Espírito é perfeito, mas a carne é má. Mas o que aqueles homens estavam ensinando é que o Espírito do homem é bom, é perfeito, portanto, não pode ser contaminado pelo pecado. Por isso, o seu corpo, faça o que quiser. Cuide do seu espírito. É mais ou menos assim, meus irmãos. Olha, leia a sua Bíblia, tenha seu momento de oração, preserve o seu espírito, mas o seu corpo, empurra o pé na jaca. Viva uma vida de depravação, porque o importante não é o corpo, o importante é o espírito. E João está dizendo, não, isso está totalmente errado, porque uma vez que nós fomos contaminados pelo pecado, todo o nosso ser foi comprometido por causa desse pecado. O próprio Davi, meus irmãos, disse, olha, desde o ventre da minha mãe eu fui concebido em pecado. O próprio Deus vai dizer que depois do pecado de Adão, todos nós nascemos contaminados pelo pecado. Aí alguém já me perguntou isso várias vezes, pastor, existe livre-arbítrio? Quantas vezes eu já não respondi aqui nessa igreja? Já existiu. Adão e Eva, antes da queda, tiveram o privilégio de poder escolher entre pecar e não pecar. Mas uma vez que eles pecaram, e o pecado original entrou, meus irmãos, na história, nós agora não temos mais a capacidade, nós não conseguimos mais deixar de pecar. Livre-arbítrio para a gente, não mais. Ficou para Adão e Eva antes de pecarem. Mas nós não conseguimos ficar sem pecar. Nós perdemos essa capacidade por conta da consequência dos nossos primeiros pais, de Adão e de Eva. Portanto, meus irmãos, sim, nós temos pecado, sim. Embora muitos vivam como se não existisse pecado, muitos, inclusive, vivem as suas vidas como se o pecado não fosse um desrespeito à santidade de Deus. Muitos vivem como se o pecado não fosse uma afronta à santidade de Deus. E vão vivendo as suas vidas ao seu bel prazer, do jeito que querem e bem entendem. Parece até mesmo que o pecado é algo de pouca importância, de pouco valor. Mas o que João está dizendo, meus irmãos, é que sim, nós somos pecadores e nós temos pecados. Mas quando nós se porventura alguém disser que não tem pecados, sabe o que é que João está dizendo? Que esse que nega que é pecador está enganando a quem? A si mesmo. E veja, nós somos expertos, somos profissionais em enganar os outros. Quem nunca ouviu a expressão jeitinho brasileiro para tentar levar vantagem nas coisas? Quem nunca ouviu a expressão farinha pouca, meu pirão primeiro? Sabe por quê? Porque nós temos a vontade de querer levar vantagem sobre os outros, de querer enganar os outros.
Mas assim como também o ditado disse, meus irmãos, que o pior cego é aquele que não quer ver. A pior pessoa é aquela que não apenas engana os outros, mas engana a si mesmo. E negar que você é pecador é querer enganar a si mesmo. E mais do que isso, é reconhecer que a verdade não está em você. Aí João chega finalmente no versículo 10. E se no versículo 8 ele disse que aquele que não tem pecado engana a si mesmo. Agora no versículo 10 João vai dizer: e aquele que nega que pratica o pecado. Aí eu pergunto: nós temos capacidade de não praticar pecados mais? Nós perdemos essa capacidade. E sim, pecamos todos os dias. Pecamos quando nós falamos, pecamos quando nós pensamos, pecamos com as nossas atitudes, estamos pecando todo dia, o dia todo. Mas aquele que nega que pratica pecados, ele está fazendo o que aí mesmo no versículo 10? Chamando Deus de quê? Eita! Quer dizer agora que quando eu nego que pratico pecados, o mentiroso então é Deus? Quem foi que disse, meus irmãos, afinal de contas, que nós somos pecadores, primeiramente? Foi Deus. E se eu digo que não pratico pecados e chamo Deus de mentiroso, a Bíblia vai dizer que existe um homem, um ser que é o pai da mentira. Quem é ele? E se eu digo que não pratico pecados e digo que Deus é mentiroso, eu estou colocando Deus e o diabo aqui, ó, igualzinho, iguaizinhos, em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Se você nega que pratica pecados, ou se você conhece alguém que nega que pratica pecados, está chamando Deus de mentiroso. E além do que, a palavra de Deus não está nessa pessoa. É grave demais, meus irmãos. Esse evangelho apresentado aqui por João é um evangelho duro, mas é muito verdadeiro. E confronta a nossa vida. E confronta as nossas atitudes. Tem gente, por exemplo, que tem vergonha de dizer que é crente. E eu gosto tanto das palavras de Paulo, quando ele vai dizer: e eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho genuíno pregado, ele tem o poder de salvar, meus irmãos. Ele tem o poder de regenerar pessoas. Ele tem o poder de trazer a pessoa de volta à realidade de Cristo. Mas eu queria trazer, para finalizarmos esse culto, algumas aplicações para nossas vidas. Deus é luz, meus irmãos. Se Deus é luz, Ele revela o seu e o meu pecado. Deus está vendo quando nós estamos olhando no nosso telefone, no nosso tablet, no nosso computador. Quando você, se porventura tem alguém aqui que já olhou, ou que olha, ou que pretende olhar algum tipo de pornografia, saiba que Deus está lá olhando isso tudinho. Se você pretende ter conversas maliciosas com outras pessoas em redes sociais, saiba que quando você estiver digitando, Deus vai estar vendo isso tudinho lá. Se você pensa em adulterar, saiba que Deus vai estar lá do seu lado. Se você mentir, Deus vai estar ouvindo a sua mentira. Se você roubar, Deus vai estar vendo você roubar. Se você pratica coisas erradas, Deus vai estar juntinho de você ali e vai estar reprovando tudo o que você está fazendo. E Ele vai dizer: olha, eu sou luz e eu trago à tona tudo o que vocês estão fazendo. Por isso, arrependam-se dos seus pecados. Por outro lado, meus irmãos, nós precisamos, uma segunda situação, nós precisamos reconhecer sim que somos pecadores. Portanto, não tente negar esse fato, porque isso é uma realidade.
todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. E todos nós precisamos ser alcançados pelo perdão e pela purificação dos nossos pecados. Uma terceira aplicação, meus irmãos. Nunca se esqueçam que o pecado, ele tem um poder devastador. Devastador. Por isso o conselho, como pastor de vocês, que eu dou nessa noite: abandone a sua vida de pecados. Pare de brincar com Deus. Pare de afrontar a santidade de Deus. Pare de viver como se Deus não estivesse vendo tudo de errado que você está fazendo. Pare de brincar com o pecado. Pare de afrontar a santidade de Deus. Reconheça que o pecado, ele tem arrasado, destruído, devastado a sua vida. E arrependa-se em nome de Jesus. E finalmente, entenda que se você quer ter comunhão com Deus, você precisa andar com Deus. Você precisa confessar os seus pecados. E quando você fizer isso, você vai obter perdão de pecados e purificação da sua injustiça. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto nosso irmão Marinho vai passar os elementos da Santa Ceia, eu queria que você avaliasse a sua vida. E se você tem flertado com o pecado, se você tem brincado com o pecado, saiba que ele pode destruir a sua vida. Se é que já não destruiu, ele pode fazer você caminhar passos largos para o inferno. Você avalia a sua vida nesse momento.
Eu queria que você lembrasse que o Senhor Jesus, ele foi obediente. Ele é a própria luz. Ele andou conforme a vontade de Deus. Ele teve comunhão com Deus Pai. E por causa da obediência dele, nós obtemos perdão e purificação dos nossos pecados. Comamos todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça e tua misericórdia sobre nós. Da mesma forma, ao pegarmos deste cálice, nós também trazemos à nossa memória, meus irmãos, que assim como João falou por tantas vezes nesse texto, foi o sangue de Jesus que nos purificou. Foi o sangue de Jesus naquele dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, que nós nos tornamos nova criatura, que nós nascemos de novo. Foi por causa desse sangue que nós fomos purificados, que nós fomos regenerados, que nós fomos lavados, que nós fomos remidos. Por isso agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bebamos todos. Muito obrigado, Deus, porque éramos e somos ainda incapazes, Senhor, de alcançarmos perdão dos nossos pecados pelos próprios nossos méritos, porque somos incapazes, ó Deus, de sermos e nos purificarmos pelas nossas próprias ações. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor Jesus fez tudo em nosso lugar, e porque Ele andou na luz, porque Ele teve comunhão com Deus. Hoje nós podemos confessar os nossos pecados e sabermos que quando nós os confessamos, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor a homens e mulheres tão imerecedores quanto éramos nós. Mas nós só temos a te agradecer, Pai. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a misericordiosa consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Uma boa noite a todos, e que Deus te abençoe, rica e abundante.